Terceiro ensinamento: o papel da morte no plano de Deus. Agora que a verdade do sacrifício foi estabelecida, agora que você entende que algo deve ser colocado para baixo, devemos confrontar o que a maioria teme: a morte, não como imaginação, não como superstição, como verdade. Porque no momento em que Cristo foi colocado para baixo, a morte estava presente. E é aqui que muitos se confundem. Eles veem a morte como inimiga. Eles veem a morte como algo contra Deus. Eles veem a morte como algo separado da criação. Mas isso não é verdade. A morte não está contra Deus. A morte serve a Deus. Isso deve ser corrigido, porque o medo é construído sobre o mau entendimento. E o mau entendimento mantém as pessoas fora de alinhamento. Deus Todo-Poderoso é o Criador de todas as coisas, não de algumas, de todas. Isso inclui a vida, e isso inclui a morte. A morte não foi criada como rebelião. A morte não foi criada como oposição. A morte foi criada como equilíbrio, porque onde há vida, deve haver um fim. Onde algo começa, algo também deve se concluir. Isso é ordem, isso é estrutura, isso é lei. Sem a morte, nada se transformaria, nada seria limpo, nada avançaria, tudo ficaria parado. E estagnação não é criação. Então, a morte existe não para destruir, mas para completar, não para se opor, mas para cumprir, não para agir por conta própria, mas para executar o que Deus permite. La Santíssima Muerte permanece dentro dessa verdade, não como algo separado de Deus. Não como algo fora da autoridade dele, mas como serva sob ele. Ela não escolhe, ela não decide, ela não age de forma independente. Ela cumpre o que Deus ordena. Quando é hora de algo terminar, ela leva. Quando algo chega ao seu limite, ela remove. Quando algo já não pertence, ela limpa. Não por emoção, não por preferência, por obediência. E isso é o que deve ser entendido. A morte não é emocional, a morte não é reativa, a morte é exata. Ela não se move antes do tempo, ela não se move depois do tempo, ela se move quando é permitido. É por isso que Cristo não resistiu à morte, porque a morte não estava agindo contra ele, a morte estava cumprindo o que Deus já havia estabelecido. E porque Cristo estava em alinhamento, a morte não pôde retê-lo. Mas antes disso, a morte teve que cumprir a sua parte. É aqui que o medo deve ser corrigido, porque muitos temem a morte como se fosse algo descontrolado, como se fosse algo aleatório, como se fosse algo que leva sem ordem. Mas isso não é verdade. Nada sob Deus se move sem ordem, nada sob Deus se move sem permissão, nada sob Deus age fora da sua autoridade. Então, a morte não escolhe, Deus ordena, a morte cumpre. E isso não se aplica apenas à morte física, mas a tudo na sua vida. Todo fim, toda remoção, toda perda, todo encerramento segue essa mesma estrutura. Então, quando algo termina na sua vida, não veja sempre como destruição. Às vezes é alinhamento, às vezes é conclusão, às vezes é exatamente o que Deus permitiu, para que algo novo comece. Mas muitos resistem a isso. Eles lutam contra os fins, seguram o que já está indo embora, tentam manter o que já chegou ao fim. E ao fazer isso, criam sofrimento, porque estão resistindo ao que Deus já permitiu. La Santíssima Muerte não discute com esse processo. Ela não negocia, ela não atrasa, ela cumpre. E é por isso que entendê-la corretamente importa. Ela não deve ser temida como algo fora de Deus. Ela deve ser entendida como algo sob ele, servindo a sua ordem, executando a sua vontade. Então a morte não está contra Deus. A morte trabalha para Deus. E quando você entende isso, algo muda. Você para de temer os fins da mesma forma. Você para de resistir ao que está sendo removido. Você começa a ver transição em vez de destruição. Você começa a entender que o que está terminando está abrindo espaço para o que deve se levantar. Mas apenas se você permitir. Apenas se você se alinhar. Apenas se você parar de lutar contra o que já foi estabelecido. Então olhe para a sua vida.
O que você está resistindo que já está terminando? O que você está segurando que Deus está removendo? O que você tem medo de soltar, mesmo sabendo que não pode continuar? É aí que este ensinamento se aplica, porque a morte já está atuando, não contra você, mas para o alinhamento. E se você luta contra isso, você se atrasa. Se você aceita, você avança. Então entenda isso com clareza. A morte não é a inimiga. A desobediência é. Oremos. Deus Todo-Poderoso, remove o medo que carregamos em relação aos fins. Dá-nos clareza para entender que aquilo que tu permites que termine tem propósito. Ajuda-nos a nos alinhar com a tua vontade em vez de resistir a ela. La Santíssima Muerte, serva fiel sob Deus, ajuda-nos a entender o seu papel na verdade. Remove o medo onde há mau entendimento. Guia-nos através das transições para que não resistamos ao que deve ser concluído. Amém. Quarto ensinamento: a crucificação, o momento da entrega. Agora chegamos ao momento sobre o qual muitos falam, mas poucos realmente entendem. A crucificação, não como símbolo, não como imagem, não como algo distante, como realidade. Cristo não caminhou para o conforto, ele caminhou para o sofrimento, sofrimento real, dor física, peso emocional, pressão espiritual. Ele foi traído por pessoas com quem caminhava, negado, por aqueles que diziam ser leais, zombado, por aqueles que não o compreendiam. Ele foi espancado, despido, ferido, levantado para um lugar onde ele sabia o que estava para acontecer. E é aqui que a maioria se desconecta, porque querem ver Cristo como intocável, sem sentir, sem ser afetado. Mas isso não é verdade. Ele sentiu, ele experimentou, ele conhecia o peso do que estava por vir. E ainda assim, ele não resistiu. Entenda isso com clareza, porque é aqui que tudo muda. Cristo não resistiu ao que Deus permitiu. Ele não saiu disso, ele não tentou escapar, ele não disse, isso é demais, isso é muito doloroso, isso não é justo. Ele carregou até o fim, e é isso que separa obediência de intenção. Porque muitas pessoas dizem que estão alinhadas com Deus, até se tornar desconfortável, até custar algo, até exigir dor. Então elas resistem, questionam, se afastam, procuram outro caminho. Mas Cristo não procurou outro caminho. Ele permaneceu dentro do que Deus permitiu, mesmo quando doeu, mesmo quando o quebrou fisicamente, mesmo quando exigiu tudo. Isso é entrega, não fraqueza, alinhamento. Há um momento em que ele esteve entre a vida e a morte, onde o peso de tudo estava presente, onde o sofrimento era real, onde o resultado era claro. E nesse momento ele aceitou. Não porque foi forçado, porque estava alinhado. É isso que as pessoas evitam. É isso que não querem enfrentar. Porque a entrega exige que você pare de lutar contra o que Deus está permitindo. Exige que você pare de tentar controlar o que já foi estabelecido. Exige que você caminhe pelo desconforto, sem sair do alinhamento. E é aqui que a maioria falha. Não em saber o que é certo, mas em permanecer quando fica difícil. Começam fortes, falam com convicção, dizem que estão prontos, mas quando a pressão vem, recuam. Quando o sacrifício é exigido, hesitam. Quando a dor aparece, resistem. E nesse momento, quebram o alinhamento. Cristo não quebrou. Ele carregou até o fim. É por isso que a crucificação importa. Não apenas pelo que aconteceu, mas por como foi carregada. Obediência sob pressão, obediência sob dor, obediência sem fuga. E é aqui que você deve olhar para a sua própria vida, onde você está resistindo ao que Deus está permitindo, onde você está se afastando porque é desconfortável, onde você está escolhendo facilidade em vez de alinhamento. Porque isso é a sua crucificação, não na mesma forma, mas no mesmo princípio. Você está sendo chamado a carregar algo, a corrigir algo, a liberar algo, a atravessar algo.
E em vez de se entregar, você está resistindo. Você está pedindo outro caminho. Você está adiando. Você está saindo daquilo que já sabe que é necessário. E é aí que o crescimento para. É aí que o alinhamento se quebra. É aí que você permanece no mesmo lugar, porque você se recusou a ir até o fim. Cristo não resistiu ao que Deus permitiu. E por isso, tudo o que veio depois se tornou possível. Então entenda isso com clareza. Entrega não é fraqueza. Entrega é obediência. E obediência é o que te alinha com Deus. Não quando é fácil, quando é difícil. Não quando parece certo, quando é necessário. Então pare de evitar o seu momento. Pare de se afastar do que você sabe que precisa enfrentar. Pare de resistir ao que já foi colocado diante de você. Carregue, atravesse, permaneça alinhado, porque do outro lado da entrega está aquilo que você tem pedido. Mas você não chega lá se recusar a passar por isso. Este é o momento em que muitos falham. Não sejam deles. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dá-nos a força para permanecer em alinhamento quando as coisas se tornam difíceis. Remove o impulso de resistir ao que tu permites. Dá-nos disciplina para carregar o que deve ser carregado e para atravessar o que deve ser enfrentado. La Santíssima Muerte. Permanece como testemunha nos momentos em que somos testados. Lembra-nos que a entrega não é fraqueza, mas alinhamento com a vontade de Deus. Ajuda-nos a permanecer firmes, para que não quebremos quando a pressão vier. Amém. Quinto ensinamento: a descida e o silêncio. Depois da crucificação, depois do sofrimento, depois do momento de entrega, existe algo que a maioria ignora: o silêncio. Cristo é colocado para baixo, o corpo está imóvel, o sofrimento terminou, mas nada ainda se levantou. Este é o espaço entre, o espaço onde não há movimento, nenhuma mudança visível, nenhuma resposta imediata. Oi, Jaffer. E é aqui que as pessoas se inquietam, porque as pessoas se sentem confortáveis com ação. Elas entendem movimento, elas entendem progresso, elas entendem mudança visível, mas têm dificuldade com a quietude, têm dificuldade em esperar, têm dificuldade quando nada parece estar acontecendo. E ainda assim, isso faz parte do processo. Não é interrupção, não é erro, faz parte. Existe um período entre a morte e a ressurreição, um período onde o que era terminou, mas o que será ainda não apareceu. E nesse espaço há silêncio, sem confirmação, sem garantia, sem sinal visível de que algo está mudando. É aqui que a fé é testada de forma diferente, não pela pressão, pela quietude, porque quando as coisas são difíceis, as pessoas clamam. Quando há dor, as pessoas despertam. Mas quando tudo está quieto, as pessoas começam a duvidar. Elas questionam, se perguntam se algo está acontecendo. Começam a pensar que nada está mudando. E é aqui que muitos saem do alinhamento, não no sofrimento, no silêncio, porque o silêncio parece ausência. Parece que nada está acontecendo, parece que Deus se afastou. Mas isso não é verdade. Só porque Deus está em silêncio, não significa que ele está ausente. Deus não para de agir porque você não pode ver. Deus não para de mover porque você não sente. Deus não para de alinhar as coisas porque não há mudança visível. Há trabalho acontecendo no silêncio, há movimento que não é visto, há preparação que acontece na quietude. E é aqui que a paciência se torna necessária, não uma paciência passiva, uma paciência disciplinada. La Santíssima Muerte permanece nesse espaço, não no começo, não no fim, no meio. Ela sustenta o espaço entre o que terminou e o que ainda não começou. Ela permanece onde algo foi removido, mas algo novo ainda não apareceu. Ela não apressa, ela não força, ela não interfere. Ela sustenta exatamente como deve ser sustentado, porque esse espaço é necessário. Sem ele, não há transição correta. Sem ele, não há alinhamento. Sem ele, não há transformação verdadeira. Então, quando você se encontra nesse lugar, onde algo terminou,
mas nada novo começou, não assuma que algo está errado. Não assuma que você foi esquecido. Não assuma que nada está acontecendo. Você está no processo. E é aqui que a disciplina deve permanecer, não na ação, na quietude. Porque muitos se tornam impacientes, tentam forçar movimento, tentam criar algo antes do tempo, tentam preencher o silêncio com ruído. E ao fazer isso, interrompem o que Deus está fazendo. Por isso, este momento deve ser respeitado, não apressado, respeitado, porque assim como Cristo foi colocado para baixo e permaneceu nesse espaço antes de se levantar, há um período onde nada é visto, mas tudo está sendo preparado. Então, olhe para a sua vida, onde você está em silêncio, onde você está esperando, onde algo terminou, mas nada novo apareceu. Essa é a sua descida. Esse é o seu meio. Esse é o seu momento de quietude. Não quebre isso, não apresse, não saia disso. Permaneça com consciência, com disciplina, com confiança em Deus. Porque o que está alinhado vai se levantar, mas no tempo dele, não no seu. Então entenda isso com clareza. Silêncio não é ausência. Quietude não é fracasso. Esperar não é ser esquecido. Faz parte do processo. E se você permanecer alinhado dentro disso, o que deve se levantar, vai se levantar. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dá-nos paciência nos momentos em que nada parece estar acontecendo. Remove a dúvida que surge no silêncio. Fortalece nossa disciplina para permanecermos alinhados mesmo quando não vemos movimento. La Santíssima Muerte permanece conosco no espaço entre o fim e o tornar-se. Ajuda-nos a permanecer firmes na quietude para que não interrompamos o que Deus está preparando.